Homens assustadores nos perseguindo em uma viagem de acampamento. Vamos voltar para o ano de 1988, lá nas montanhas Cascade, no Oregon. Eu tinha uns 10 anos na época, e estava eu, minha mãe, meu pai, meu melhor amigo e nossa Golden Retriever, Amber. A gente sempre foi uma família que gostava de se aventurar ao ar livre e já tinha feito várias viagens de acampamento juntos, mas até hoje, essa viagem em particular ainda me dá arrepios. Lembrei dela recentemente depois de uma conversa com meu pai, que conseguiu me lembrar de alguns detalhes que eu tinha esquecido. Como de costume, a gente preparou tudo na nossa perua para uma trilha até um dos nossos lagos favoritos para acampar. E para mim, essa viagem foi ainda mais especial porque era o fim de semana do meu aniversário, então pude escolher o lago dessa vez. Assim que chegamos no começo da trilha e nos preparamos com as mochilas, meu pai pegou sua arma, que ele sempre levava no quadril. No Oregon, naquela época, era permitido andar armado em florestas nacionais, e meu pai sempre se sentia mais seguro assim. Uma vez encontramos um urso bem de perto e a arma nos salvou de um aperto. O lago ficava a umas 4 milhas de caminhada moderada, no meio de uma floresta densa. A trilha era bem cuidada, mas raramente tinha muita gente, então íamos curtindo a caminhada na paz. Nos anos 80, era normal deixar o cachorro solto na trilha, então a Amber ia na frente, toda feliz. Ela era uma cadela boa, nunca fugia longe nem incomodava os outros. Ela adorava a gente, aliás. E falando em gente, depois de umas 2 milhas de caminhada, não encontramos mais ninguém na trilha. Foi legal ter um lugar só pra gente, aproveitando o papo, rindo e curtindo a natureza. Eu e meu amigo estávamos na frente, cheios de energia, procurando o melhor lugar para armar a barraca quando chegássemos no lago. Amber estava saltitando na frente, se divertindo também. Estávamos uns 20 metros à frente dos meus pais quando Amber parou de repente. Pensei que ela tinha visto um esquilo, ou algo do tipo, mas ela ficou toda arrepiada e soltou um rosnado baixo. Ela nunca rosnava, então paramos de andar. Pensei que talvez fosse um urso ou um veado fora da trilha que ela tivesse visto ou ouvido. Começamos a andar para trás na hora e meus pais nos alcançaram. Meu pai perguntou o que estava acontecendo e eu expliquei que a Amber estava na trilha rosnando para alguma coisa. Ele pediu para a gente ficar com minha mãe e foi na frente ver o que era. Meu pai se abaixou e olhou ao redor. Eu ouvi a Amber meio choramingando enquanto olhava para fora da trilha. Meu pai chamou ela de volta e voltou pra gente. Disse que provavelmente era algum animal e que não viu nada fora da trilha ou na frente da gente. Aí ele falou para deixar ele liderar o caminho e seguimos adiante. Logo esquecemos disso e a Amber e todo mundo estava curtindo de novo. Chegamos no lago e, para minha alegria, não tinha mais ninguém acampando por lá. A água estava cristalina, azulzinha, e a sombra das árvores deixava o cenário perfeito. Eu e meu amigo achamos o melhor lugar para montar nossa barraca, e meus pais fizeram o mesmo. Depois que montamos o acampamento, meus pais foram pescar lá embaixo na colina, e eu e meu amigo saímos com a Amber para caminhar até o outro lado do lago para ver se achávamos alguma salamandra. Andamos só um pouquinho, talvez uns 200 metros, quando a Amber parou de novo e começou a rosnar. Paramos e olhamos em volta, ouvindo uns arbustos mexendo. Daí, bem na nossa frente, um cara saiu das árvores. Amber ficou do nosso lado mostrando os dentes. Ele era mais alto que meu pai, devia ter quase 2 metros, magro, mas com ombros largos. Parecia bem arrumadinho, usando jeans preto e uma camisa polo branca com sapatos tipo mocassim. Não parecia que estava fazendo trilha ou qualquer coisa assim ao ar livre, mas parecia que tinha saído da igreja. Ficamos parados lá tentando entender o que estava acontecendo, e a Amber começou a latir. Isso chamou a atenção dos meus pais, que olharam pra gente e nos chamaram de volta. A gente obedeceu e começou a voltar para perto deles. Meu pai encontrou a gente no meio do caminho e disse que a gente deveria voltar pro acampamento, que ele ia falar com o cara. Voltamos pro acampamento e minha mãe sentou com a gente. Eu ouvi meu pai perguntando pro cara se ele precisava de alguma ajuda ou se ele era outro campista que tinha armado acampamento mais longe do lago. Meu pai estava sendo educado e calmo, mas dava para ver que ele estava ligado, sentindo a situação. Meu pai era ex-militar e podia ser bem intimidador quando precisava. A conversa continuou e o cara disse que estava só dando um rolê, não queria atrapalhar a gente. O cara se despediu e voltou para as árvores. Meu pai voltou pro acampamento, sentou
e nos contou que achava que o cara era só um campista novato, que não sabia muito da vida ao ar livre. Mas ele disse que sentiu uma vibe estranha e que ia ficar de olho nele. A Amber ficou do nosso lado, calma, mas continuava olhando para onde o cara tinha ido. Mais um tempo passou, fizemos uma fogueira e o sol já estava se pondo. Cozinhamos um jantar e fizemos uns s'mores depois. Eu e meu amigo decidimos ir para nossa barraca, ler uns livros e contar umas histórias assustadoras. A Amber nos seguiu até a barraca e deitou na entrada. Meus pais foram até o lago para relaxar um pouco, tomar uma cerveja. Eles não ficavam longe, não mais de uns 50 metros. Logo depois que meus pais foram, ouvi a Amber começar a rosnar. Aí ouvimos passos vindo da floresta atrás da nossa barraca. Meu amigo e eu apagamos a lanterna e ficamos quietos para escutar. Os passos pararam na beirada da floresta. Aí ouvimos uma respiração pesada e um grunhido. A Amber começou a latir e aí ouvimos os passos recuarem para a floresta. A Amber choramingou um pouco e aí ouvi meus pais voltando para o acampamento. Saí e contei o que tinha acontecido. Meu pai disse que ouviu a Amber latindo e por isso voltaram. Perguntei pro meu pai o que a gente devia fazer, o que estava acontecendo e se aquele cara estranho estava por aí. Ele disse que a gente ia esperar até de manhã, já que ainda faltavam 3 dias na viagem, e que até ali nada tinha acontecido pra gente ir embora. Mas que a gente ia ficar mais atento e se mudar alguma coisa, a gente decidia o que fazer. Ele disse pra gente tentar dormir um pouco e a gente deitou pra dormir. Da manhã seguinte a gente acordou, tomou café da manhã e desceu até o lago para pescar. Tava um dia lindo, a gente estava se divertindo tanto que os acontecimentos do dia anterior estavam quase esquecidos. Decidimos na hora do almoço que íamos fazer uma caminhada curta até uma cachoeira que ficava acima do lago. A gente ficou fora só 1 hora, e quando voltamos encontramos nossas barracas abertas e nossos sacos de dormir jogados no chão. Meu pai disse pra gente ficar com a mãe que ele ia investigar. Ele volta e diz que não falta nada, mas não foi um animal que fez isso. Ele sugere que a gente desmonte o acampamento, volte pro carro e ache outro lugar para acampar nos próximos dias. Eu poderia dizer que meu pai não queria nos assustar, mas percebi a urgência em sua voz. Fiquei muito decepcionado, mas se isso significasse aproveitar o resto da viagem sem nos preocupar com alguém mexendo conosco, então valeria a pena. Desmontamos o acampamento e começamos a caminhada de volta. Papai liderava, nós o seguindo de perto, e chegamos ao carro em tempo recorde. Quando chegamos perto do carro, notamos que um dos pneus estava furado. Não era um grande problema, pois tínhamos um estepe, mas quando meu pai se abaixou para trocar o pneu, soltamos alguns palavrões. O pneu não estava apenas furado, alguém o cortou. Meu pai fez a troca rapidamente e carregamos tudo de volta para o carro. Ele tentou ligar o carro, mas nada aconteceu. Mais palavrões. Ele saiu do carro e abriu o capô. Merda, disse ele. Alguém tinha pegado os cabos de ignição. Carros antigos como aquela perua Chevy não tinham travas internas, então abrir o capô era fácil. Papai bateu no capô, soltou mais alguns palavrões e chutou algumas pedras. Estávamos presos, e não tinha mais ninguém no começo da trilha. Estávamos enroscados. Meus pais são tranquilos sob pressão. Depois de discutir por alguns minutos, decidimos que papai iria caminhar até a cidade para conseguir peças de carro. Mamãe e nós ficaríamos esperando com o carro, esperando que alguém parasse para nos ajudar. Algumas horas se passaram e ninguém apareceu na trilha. Estava ficando quente, estávamos com fome e cansados. Mamãe fez um almoço rápido e nos sentamos à sombra de uma árvore para descansar. Amber, nossa cachorra, estava quieta ao nosso lado até ouvirmos uma voz. Ela pulou e começou a choramingar. O cara estranho de ontem apareceu na trilha e perguntou à mamãe se precisávamos de ajuda. Ela disse que estávamos bem e que meu pai voltaria em breve. Ele sugeriu que fôssemos para o acampamento dele, perto dali na antiga estrada de incêndio perto do lago. Mas mamãe disse que não, que esperaríamos ali mesmo. Ele não gostou muito. Insistiu que não era seguro para mulheres e meninas ficarem ali sozinhas. Mamãe, firme como sempre, disse que não precisávamos de ajuda e pediu para ele nos deixar em paz. Ele sorriu, virou as costas e foi embora. Mamãe estava visivelmente abalada, e nós, garotas, um pouco assustadas. Ela nos pediu para ficar juntas e não sair por aí, assegurando que ficaríamos bem. Eu e minha amiga estávamos realmente apreensivas, esperando meu pai voltar logo.
30 minutos depois, o cara estranho voltou acompanhado por outro homem mais jovem. O segundo homem parecia um campista bem arrumado e tinha um olhar sério. Mamãe se manteve firme enquanto ele se aproximava. Amber começou a rosnar baixo, seus pelos eriçados. Os dois homens nos cercaram, um deles exibindo uma arma na cintura. O mais velho disse que precisávamos ir com eles, sem pedir. Mamãe recuou para ficar ao nosso lado e, sem tirar os olhos deles, sacou sua faca Bowie. Ela disse que não iríamos a lugar nenhum e que eles deveriam sair dali imediatamente. Os homens não vacilaram, insistindo que iríamos com eles ou seríamos machucadas. Nesse momento, Amber começou a latir e se colocou entre nós e eles. Isso os fez parar. Mamãe gritou que eles deveriam ir embora, enquanto um caminhão entrava no estacionamento da trilha. Os homens recuaram rapidamente e desapareceram entre as árvores. Era um guarda florestal no caminhão, com meu pai ao lado dele. Ele pulou do caminhão e correu até nós, perguntando se estávamos bem. O guarda florestal nos perguntou sobre os homens, enquanto meu pai nos abraçava, assegurando que ficaríamos bem. Ele rádio comunicou a descrição dos homens, do caminhão e do trailer para o xerife local e pegou nossas informações. Ele ficou conosco até meu pai consertar o carro e pudermos partir. Decidimos não continuar acampando e dirigimos algumas horas para passar os últimos dias da viagem na praia, em um hotel. Dias depois, um delegado ligou para meu pai dizendo que não encontraram os homens. Disse que provavelmente foi um crime oportunista ao ver uma mulher com duas meninas. Ele suspeitava que estivessem nos observando e mexeram com nosso acampamento para testar a reação de meu pai. Quando viram que ele era uma ameaça, sabotaram nosso carro na esperança de nos deixar vulneráveis. Ele nos assegurou que ficaríamos informados sobre qualquer desenvolvimento, mas meu pai nunca ouviu mais nada. Anos depois, tentei pesquisar sobre crimes naquela área do Oregon nos anos 80 que pudessem estar relacionados ao que vivenciamos. Encontrei relatos de campistas roubados e carros arrombados, mas nada semelhante ao que aconteceu conosco. Houve um caso de uma jovem e seu cachorro desaparecendo perto dali, mas nunca descobriram o que aconteceu com ela. Pode ser que ela tenha fugido ou algo pior. Voltamos ao lago alguns anos depois para acampar novamente e foi uma experiência tranquila. Foi bom encontrar alegria novamente naquele lugar especial para mim. Só espero que aqueles homens nunca tenham ferido ninguém e, se pegos, pagaram por seus crimes. Amber foi nossa heroína naquele dia e continuou conosco até seus últimos dias, quando faleceu cercada por seus humanos favoritos.